sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do podcast Tá Falando ou Tá Fazendo, temporada Gente que Faz. E este episódio, se você tá pensando que só vem convidados normais, vocês estão muito enganados, porque desde o início eu tenho escolhido a dedo as pessoas para estarem aqui, porque o grande objetivo desse podcast é que ao final dele você se inspire, levante a bunda da cadeira e faça e pare de falar. E se você está pensando que eu vou trazer Thiago Brunet para o meu podcast, eu trago, sabe quem? Eu trago o Ronaldo Estima. Essa brincadeira é porque ele tem sido confundido por onde ele vai pelo Thiago Brunet. Seja muito bem convidado, viu, Thiago? Se você quiser vir aqui no meu podcast. Mas hoje a honra é você, Ronaldo Estima, que está aqui comigo no podcast Tá Falando, Tá Fazendo. E antes de você falar, eu quero dizer que eu estou muito feliz, demais da conta, porque quando eu fiz o nome temporada Gente que Faz, sim, você foi um dos nomes que saltaram para mim, porque eu tive o privilégio de conviver com você nos seus negócios por 3 anos, e o que eu mais vi é gente que faz. E a frase que te define muito é fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Seja muito bem-vindo aqui conosco, a gente tem muita conversa. Antes de estar aqui, eu anunciei para minha audiência, para os meus seguidores, que não é uma entrevista comum, que eles vão ter uma aula, um mestrado, um doutorado de empreendedorismo, de gestão, de negociação, enfim, de tudo aquilo que você é como pessoa e como profissional. E eu fico muito feliz. E lembrando que quem está fazendo comigo este podcast é o Colégio Invictus, no qual Ronaldo e Ana estão à frente dessa instituição de ensino maravilhosa que o meu filho estuda, e eu sou muito feliz de tê-los aqui também no nosso podcast fazendo. Então, se o seu filho precisa de uma educação diferente, uma educação que sai um pouco da caixa, fica a dica para vocês, mais do que dada, do Colégio Invictus. Agora, sem muitas delongas, vamos conversar porque a gente tem muita coisa para falar. Muita coisa, mas muita coisa mesmo. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Ronaldo, que eu quero que você fale um pouquinho sobre você, que é uma das características que sempre era muito bom estar à mesa contigo para poder aprender. A sua história é uma história que você sempre fala, improvável. E eu queria que você falasse um pouquinho do Ronaldo com 8 anos de idade, 9 anos de idade, que é bem peculiar. Para quem não sabe, o Ronaldo começou na feira. Nas feiras livres em São Paulo, exato. Conta como é que foi essa história, essa construção, toda essa coisa que é maravilhosa e que você é a tradução, sem desculpas. Você é a tradução do dá para ser feito. As pessoas têm escolhas. Conta um pouquinho como começou, como isso foi costurando na tua vida, e hoje eu nem sei que nomenclatura que eu te uso para te posicionar profissionalmente. Nem sei colocar isso. De tanta coisa que você tem construído e construiu e constrói. Tem novidade, gente. Spoiler. Bom, Nath, é um prazer, né, estar aqui com você. Estou muito contente mesmo. Estou pensando em tudo isso que você falou, nessas palavras carinhosas que você acabou de trazer para mim, de definir, de proferir, né, de falar. Eu fico... Às vezes eu me pergunto se realmente... se tudo isso é para mim mesmo, né? Às vezes não tenho noção do impacto, do tamanho do que as coisas que eu estou fazendo, elas estão se tornando, né? Bom, vamos dar um recado pro Thiago Brunet. Thiago, eu espero estar honrando você. Eu venho recebendo muitos abraços deliciosos, carinhosos, de fãs suas. Mas olha, preste bem atenção. Você que está assistindo a gente aí, marca o Thiago, né? O João Kepler, outro dia, fez uma ligação de vídeo pro Thiago. Eu estava com o João, gravando Pivotando no SBT. E eu estava lá na sala da maquiagem, e o João Kepler passou e falou assim para mim: cara, não sabia que hoje era o dia do Thiago Brunet, brincando, né? Aí ligou pro Thiago e fez uma ligação com o Thiago e tal, me colocou. Então, Thiago, eu sou o Ronaldo, tô te representando bem, depois você dá umas dicas. Ou melhor, quer fazer valer a pena? Vem aqui no podcast da Natália. Né, Natália? Ele tá convidado? Super convidado. Então, foi uma brincadeira do começo, mas é claro, super convidadíssimo. Então tá bom, vamos lá. Vamos todo mundo, quem estiver assistindo a gente agora, vamos marcar o Thiago Brunet. Vamos falar que o sósia dele está aqui hoje, que vem representando ele muito bem, e para ele vir aqui pagar a conta. E como que ele vai pagar? Participando do podcast da Natália. Gente que faz, porque Thiago também é gente que faz, com certeza. Com certeza. Né?
Natália, é um prazer estar aqui, de verdade, né? Você, antes do início da nossa gravação, você disse que estava nervosa, né? Eu também estou nervoso, porque trabalhamos juntos, né? E você me conheceu ali quando nós chegamos no colégio, quando eu te contratei, quando nós fizemos uma parceria, né, de negócio, para você me ajudar com a linguagem, para você me ajudar inicialmente com a interpretação do que eu falava, né? Porque eu não tinha noção ainda do que era educação. E eu falei, puxa, a Natália foi ali no colégio, foi contratada, apresentou um treinamento para a gente. Vai ser essa moça aí que vai me ajudar a construir essa ponte, que vai me ligar aos pedagogos, aos professores, aos diretores, que vai ajudar com a minha comunicação. E você fez isso muito bem. Muito obrigado. Com relação a fazer o que precisa ser feito, Natália, eu não vejo outro caminho. Talvez eu não tenha aprendido outro jeito, né? Deve existir muitas maneiras de fazer as coisas, ora pesquisando, ora estudando, ora com muita teoria. Mas a teoria não foi, no início da minha vida, o principal, não é? O que realmente mudou a minha vida foi a prática, né? Foi a prática. Acordar cedo e trabalhar, entender por que as coisas se movimentam, trabalhar no frio, trabalhar na chuva, trabalhar no calor, trabalhar de madrugada, descobrir o peso de uma caixa de laranja simplesmente porque eu entro numa fila, eu vejo as pessoas descarregando e eu pego a caixa, coloco no ombro, eu não caí. Então, se eu não caí na primeira, eu não cairia na segunda. E peguei a segunda e a terceira, e o tempo passou e foram centenas de milhares de caixas nessas costas aqui. E isso foi o que me forjou, né? Me tornou essa pessoa resolutiva. A Feira Livre me tornou uma pessoa que não vê problemas, que resolve o que precisa resolver, que resolve o que precisa ser resolvido, né? Sem pensar muito em como fazer, né? Sem pensar muito por que tem que fazer. Eu fui uma criança que cresci, olha, tem que ir para a feira. Ok. Tem que ir para o colégio. De alguma maneira, eu ia para o colégio. Não me identificava muito com o colégio, mas hoje eu entendo porque eu não me identifico e eu vou falar sobre isso com você. Importante. Então, para sair da rua, tá sobrando muito tempo, você tem que ser um atleta, tem que fazer um esporte. Ok, vamos fazer um esporte, vamos treinar então. É sobre isso. E você começou na Feira Livre, ainda criança, né? Tua família tinha uma feira e você foi trabalhando junto com eles. Uhum. E isso foi te forjando nessas situações, tem que fazer, vamos fazer. E eu acho que isso ficou muito bem instalado. Tem que fazer, então vamos fazer. Meu avô foi muito sábio, não é? Meu avô foi muito sábio, o pai do meu pai, Sr. José Estima. Faleceu muito jovem também, mas ele foi muito sábio quando ele falou com meu pai e com minha mãe que eu deveria começar a trabalhar muito cedo, né? Eu quero te dizer que eu não apreciei muito essa ideia não no início, né? Porque não é fácil, né? Todo mundo tem uma rotina dentro de casa, né? Inclusive as crianças possuem uma rotina dentro de casa. E eu era esse cara, era uma criança que não tinha essa rotina. Eu acredito que pelo meu tamanho, né? Então eu cresci muito rápido. Aos 13 anos de idade eu parei de crescer. Eu tinha 1,92 m com 13 anos de idade. Então sofri muito com isso, mas também foi muito bom, porque me trouxe a responsabilidade muito rápida. As pessoas olhavam para mim, mesmo com pouca idade, e me cobravam como se tivesse mais idade. Então, quando meu avô decide falar com minha mãe e com meu pai que eu deveria acompanhar ele nas feiras livres em São Paulo, na barraca dele, eu não gosto no começo, mas depois eu entendo a importância. E hoje fica mais claro ainda de como foi importante passar esses 9 anos, esses quase 10 anos trabalhando, acordando cedo, descarregando, sabe, vendendo, comprando, negociando, entendendo a maneira com que você tem que atender muitos clientes a todo momento e todo dia, e aprendendo a negociar, e cada cliente tem uma maneira, e cada fruta tem uma característica, e cada negócio tem sua essência especial. Então imagina você na feira, com uma barraca de 24 metros, com 20, 30 produtos diferentes, cada um com sua necessidade de armazenar, de expor, de provar, e cada cliente com uma necessidade, querendo buscar uma maçã, e eu tendo que vender maçã, pera, laranja, mamão, melancia, uva, para cliente que só foi ali buscar maçã, não é? E eu aprendi a fazer isso muito cedo. Eu aprendi a fazer isso muito cedo. E por que eu aprendi a fazer? Porque eu tinha bons professores,
né? Inicialmente eu tive meu avô, posteriormente na mesma barraca eu tive meu pai, eu tive minha avó, eu tive minha mãe, minha tia, meu tio. Era uma barraca muito familiar. Tínhamos 2 empregados numa barraca gigantesca e o resto da família. Então a família estava ali o tempo todo juntos, né? Então, na hora da chuva, na hora do sol, na hora do frio, na hora de tomar bronca, na hora de elogiar, e era muito gostoso. Então a feira me forjou, eu sou muito agradecido, assim, muito, muito, muito agradecido por esse período que eu passei nas Feiras Livres de São Paulo. Depois eu conheci a Cantareira, o mercado também. Posteriormente as coisas foram melhorando um pouquinho. Aí meu pai conseguiu adquirir uma pedra e um box no Ceasa, e as vendas começaram a melhorar, e depois nós fomos para os sacolões. Foi muito interessante, foi uma época muito boa. E como que as oportunidades foram acontecendo? Vamos tentar fazer uma linha cronológica até chegar no tempo que a gente se conheceu. Que foi muito especial. Tava ali na feira aprendendo. Você tem um aprendizado que eu sempre ouvi você falar do seu avô, sobre reservas, dos tempos difíceis. Dias difíceis. Dias difíceis, né? Que você sempre coloca. E muito sábio mesmo, né? Aquilo que você aprendeu não se aprende em muita faculdade, em muitas escolas. Isso é muito claro. Como é que foi esse desenvolver? Aí isso foi forjado em você, características e habilidades do fazer, do acontecer. Como é que esse Ronaldo vai se formando, essas oportunidades vão acontecendo e você vai construindo? Talvez lá você não tinha ideia do que estava construindo, mas em algum momento as coisas começaram a ter um sentido melhor. Você consegue identificar? Eu vou repetir algumas vezes para você. Aos 56 anos de idade, eu planejo. Mas até os 54 anos de idade, eu não planejei absolutamente nada. Mas sempre estive disposto. Sempre estive pronto. Sempre estive ouvinte a todas as oportunidades. Claro, e é a mais pura verdade, nessa vida, nessa trajetória de vida mesmo, do 0 aos 56 anos de idade, Natália, mais de 80% das coisas que eu fiz deram errado. Mas o importante é que os 20% que deram certo sobrepõe os 80% que deram errado. Mas eu só descobri que 20% daria certo errando 80%. Então, quando você diz assim, pô, mas como é que as coisas... Tenta fazer uma linha cronológica disso. Eu não consigo fazer. Deixa eu só fazer um parênteses, que você falou uma coisa muito importante, que é uma coisa que eu falo muito com a minha audiência. As pessoas têm muito medo de errar. Muito, E aí, quando você traz essa estatística de uma forma muito leve, muito humana, que isso é seu, né? 80% eu errei, 20% eu acertei, só que a sacada é que os 20% sobrepuseram sobre os 80%. E você só acertou justamente porque você se colocou em risco. Lógico. E isso é uma característica que eu vejo muito, mesmo que antes você não planejava, mas de assumir tudo isso e entendendo a leveza com que você leva as coisas. Isso é muito encorajador. Para quem está do seu lado, traz segurança. A leveza como você leva, de repente, as coisas que não acontecem, não têm os resultados que a gente espera, né? E isso eu aprendi muito com você. Recentemente, eu estive falando com uma pessoa e ela disse para mim o seguinte, ela disse assim, cara, quando você fala, e ele é um bispo da igreja evangélica, e ele disse assim, você não é um evangelista, você não é um pastor, você disse pra gente que há 40 dias está lendo uma Bíblia, começou a ler a Bíblia, né? Então, mas quando você fala e as pessoas te escutam, parece que você está falando de passagens da Bíblia. E ele me citou 3, 4 pontos do que eu falo muito sobre, se você não conseguir organizar centavos, você não vai organizar milhões, se você não guardar metade do que você ganha, para dias difíceis. Então, esse bispo, eu acho que é bispo, não é pastor, ele disse para mim, ele disse isso, você remete, você profetiza muito essas coisas. Eu não sei por que eu faço isso, eu faço isso desde sempre, eu realmente só comecei a abrir e ler a Bíblia pouco mais de 40 dias, que eu tive acesso, fui convidado para palestrar numa comunidade evangélica pentecostal de Suzano, onde um pastor se levanta e me presenteia com essa Bíblia e eu começo a me aproximar um pouco mais de Deus através da Bíblia, né? Então, mas diferente disso, a leveza, Natália, tem a ver com eu não ter controle sobre as coisas.
como eu não ter acesso, não depender de mim. Porque até onde depende de mim, eu faço, eu entrego. Mas as coisas que estão fora do meu controle, por exemplo, se eu empresto dinheiro e a pessoa não me paga, não tem a ver comigo, mas tem a ver com a pessoa. Porque a minha parte eu fiz, eu emprestei o dinheiro. Se eu vou num lugar e a pessoa acha que precisa me enganar, ou me trapacear, ou fazer. Isso não depende de mim, isso está fora do meu controle. E quando eu entendi isso muito jovem, que essas coisas que estão fora do meu controle e não é o que eu faça, como eu me comporte, o que eu diga, que essas pessoas vão mudar, eu entendi que, ok, vamos levar. Ah, não deu certo agora? Ah, vou continuar tentando. Ah, caiu? Levanta. Machucou? Bate a mão, passa uma aguinha e continua. E eu só posso mudar o meu próprio destino. Eu não consigo mudar o destino do próximo, a menos que ele queira que isso aconteça. Aí eu posso mostrar alguns caminhos. Mas que às vezes dão certo e às vezes não dão certo, porque a pessoa precisa encontrar o caminho dela. Eu quis trazer isso porque é uma das características que chama atenção. E quando a gente fala de liderança, que hoje você tem um papel de líder fundamental onde você vai, em tudo que você faz, um dos pontos importantes quando a gente fala de habilidade de um líder é você conseguir, no caos, trazer essa segurança e tranquilidade de que vai ser resolvido. Né? Então, isso é uma coisa muito, muito sua. Dentro dessa trajetória que a gente está construindo, como é que foi para você? Eu sei que depois da feira veio a sua carreira dentro do banco. Quer falar um pouquinho sobre isso? Quero, adoro. Então, vamos falar um pouquinho. Como que da feira você chega no banco? Conta. Como é que acontece o banco, né? Eu não pensei em banco inicialmente, né? Eu pensava em previsibilidade. Eu pensava em estabilidade. Por quê? Porque a vida do comerciante, o comerciante que não tem muito repertório e não sabe por que ele está fazendo, e o comerciante que não, o empreendedor que não planeja, ele tem uma vida de montanha-russa, né? Altos e baixos o tempo todo. E aí eu tive a felicidade de me casar com uma mulher que vem de uma família com muita previsibilidade, que vem com muita organização orçamentária. Todos eles trabalhando em grandes empresas, se organizando, dando passo conforme a perna, sem abrir muito, enfim. Então, aos 28 anos de idade, eu falo assim, poxa, eu não quero mais essa vida, porque hora eu tinha, hora eu não tinha, hora eu tinha, hora eu não tinha. Fazia um bom negócio, vendia um terreno, vendia um carro, vendia um telefone, porque as pessoas que estão ouvindo a gente agora falam, vendia um telefone. Esse cara é maluco, o que ele vendia? O aparelho telefônico? Não vendia. É que telefone, As linhas telefônicas eram muito valiosas. Ações, eram muito valiosas. E eu estava meio cansado disso, sabe, Natália? De olhar para a minha família como minha base e enxergar amor, mas não enxergar previsibilidade orçamentária, uma organização financeira. Aí eu olhava para outra família, eu via também amor, mas via tudo organizado, tudo planejado. Eu falei, eu quero isso, cara. Eu não quero mais essa vida de altos e baixos. Eu não quero vender um terreno, uma casa por ano. Eu não quero vender 4 carros por ano. Eu quero entender como isso funciona para eu também poder me programar numas férias, poder me programar em comprar alguma coisa, em trocar minha casa. Eu pensava nessas coisas também. Mas graças a Deus, eu tive a oportunidade de olhar para os dois lados, né? A base, que é onde a gente acredita realmente que é a nossa família, e aí passando a acreditar também na família da pessoa que eu amava, né? E amo. Ela está aqui assistindo a gente, vai falar, pô, mas amava? Eu tenho certeza que já passou isso na cabeça dela. Mas não passou, não. Aí eu tenho que corrigir rapidamente, né? Não passou, amava não, amo. Bom, muito. Enfim, É bom amar mesmo, muito. E aí eu não tinha pensado no banco, mas tinha pensado no emprego. Porque quando a gente pensa em previsibilidade, aí você pensa numa empresa, você pensa na categoria de CLT. Então, não, eu vou trabalhar 24 dias ou 23 dias por ano, vou entrar tal horas, vou sair tal horas, e vou ganhar minha grana, e dentro dessa grana eu vou conseguir me organizar financeiramente. Então não pensei em banco, eu pensei inicialmente num emprego registrado. Só que a família da minha esposa, eles vêm todos de origem bancária. Vêm todos de origem bancária. E aí, então, eu resolvi pedir uma oportunidade para o meu sogro, para ele me indicar a um banco que estava recém-chegado. O Bradesco, posso falar o nome do banco? Pode falar. O Bradesco ainda não era dono desse banco. No decorrer do tempo, ele acabou comprando o banco, né?
acabou comprando o banco que eu trabalhava. Mas isso só no finalzinho, só nos últimos 2 anos de banco, antes de ser promovido para o mercado, que o Bradesco adquiriu o banco que eu trabalhava. Então, meu sogro, com muito know-how, conhecia um diretor, me indicou e ele me contratou. Não é? Olha, eu vou confessar para você, Natália, que foi muito difícil, tá? Porque mesmo eu querendo... Eu fui sempre muito autônomo, né? Eu sempre fui dono do meu destino, né? Eu sempre determinei as regras. Quando você sai dessa vida e entra num banco, esse primeiro impacto teu é muito complicado, assim. Eu tive muitas vezes vontade de desistir. Mas quando eu coloco alguma coisa na cabeça, assim, para desistir é muito difícil. Eu falei, então eu vou seguir aqui dentro do banco, eu vou entender todos os processos, e aí, no momento oportuno, ou eu cresço dentro desse banco, ou eu vou usar como um trampolim para voltar a empreender, mas com a visão de organização e métodos de um banco. Bom, enfim, comecei com um salário, não tinha currículo, não tinha experiência, comecei somente com a indicação do meu sogro e com o menor salário da agência, né? Eu ganhava 300 e poucos reais na época. Até o imposto de renda tinha dó de mim. Que não desconta, é verdade, não tinha desconto de imposto de renda. Quando a gente recebia o contra-cheque, é uma coisa bem engraçada, eu contei isso recentemente. Nós recebíamos o contra-cheque, chegava e tal, né? Então todo mundo abriu o contra-cheque, e normalmente nós abrimos o contra-cheque na cozinha do banco, da agência, né? E aí todo mundo reclamava. Porque descontaram 700 reais do meu contra-cheque. Descontaram 1.000 e poucos reais do meu contra-cheque. E eu abri o meu contra-cheque e não tinham descontado nada. Tipo assim, os caras não descontaram nada de mim, né? Eu falei, putz, eu ficava muito triste, assim. Mas eu sabia que isso ia mudar. Até o ponto em que eu disse para mim mesmo que um dia o imposto de renda me descontaria 7.500 reais por mês sobre o salário que eu teria no banco. Né? E assim eu fiz, Natália. Foram 8 anos de banco, quase 8 anos de banco. Eu entro como o menor salário do banco, e quando eu sou desligado do banco, 7 anos e meio depois, ou quase 8 anos, eu já tinha um desconto de 7.500 reais de imposto de renda no meu contra-cheque. Eu a cada 6 meses eu recebi uma promoção do banco. E por quê? E agora eu vou contar, porque além de falar, eu gosto de contar como eu fiz. Né? Porque hoje em dia todo mundo é acostumado a escrever livro, né? E escrever 7 passos para o primeiro passo, né? Adoro. Aí você compra o primeiro livro, aí você dá o primeiro passo, aí fala, e agora, o que eu faço? Aí ele lança outro livro, 8 passos e meio, pra você dá o segundo passo. Isso mesmo. Mas também eu não critico, viu? Se tem gente comprando e está ajudando, tá tudo bem. Mas comigo não foi assim, não foi através dos livros, foi através do suor mesmo, assim, acordar, ser o primeiro a chegar e o último a sair. Mas coisas que funcionaram muito para mim dentro do banco e que eu venho falando hoje sobre nas minhas mentorias e nas minhas palestras e para as pessoas que eu gosto, é o seguinte, mesmo eu tendo o menor contra-cheque da agência, não era ele que me definia dentro da agência. Não era a minha carteira de trabalho que impunha o que eu tinha que fazer. Claro, é evidente que toda vez que eu chegava na agência, eu tinha uma rotina para cumprir. E essa rotina era dada pelo meu gerente administrativo. Então ele me punha dentro de uma salinha para separar outra coisa que eu vou falar agora, que a geração de hoje não vai saber o que é carbono. Ai, que judiação. Carbono, o que é carbono? Carbono, gente, eu vou explicar o que é carbono. Vou tentar explicar. Antigamente, as pessoas colocavam um papel, você escrevia em cima de um papel e colocava um outro papel embaixo que transcrevia na folha de baixo. Tá? Esse papel que ficava no meio chama carbono. E ele tinha cores, ele era branco, amarelo, preto e vermelho. E o banco gerava muitos contratos com carbono. Então a minha primeira missão na agência quando eu chegava era retirar o carbono dos contratos. Olha que importante isso. Só que eu tinha 8 horas para fazer isso, Natália. Era muito tempo. Então eu podia escolher. Ou eu ficava naquele quartinho, não é? Levando as 8 horas para tirar todos os carbonos do contrato, ou eu fazia o mais rápido possível para eu poder aprender outras coisas. Então eu decidi agir dessa maneira. Eu acelerava, tá? O que eu tinha que fazer em 8 horas eu fazia em 1 hora, com muita perfeição, entregava o meu serviço, e aí eu ia fazer outras coisas na agência. Eu ia para compensação, eu ia para formalização, eu ia para cobrança, eu ia para o atendimento, eu ia para a mesa de crédito, eu ia passando por todos os departamentos da agência.
ok? Até que um dia, isso só acontece com quem faz, com quem não faz não adianta. Outra coisa que acontece também quando você começa a fazer isso, né? As pessoas que estão ao seu lado falam o seguinte para você: para de fazer isso, rapaz. O banco vai te enxotar, não vale a pena. Seu trabalho é ficar lá no quartinho, separando o carbono e retirando o carbono dos contratos. Você não precisa estar aqui ajudando na formalização, na cobrança. Eu não falava nada, mas eu estava fazendo para mim, eu não estava fazendo para o banco. Não é? O bom de tudo isso é que, no final de 2 anos, eu já tinha o maior salário da agência. E como isso aconteceu? Um belo de um dia, eu já tinha passado por todos os departamentos. Então, qualquer funcionário da agência podia faltar, porque eu repunha qualquer processo da agência. Eu ficava vendendo produtos no atendimento, eu sabia fazer o fechamento através de um borderô, que antigamente se chamava o fechamento da agência um borderô. Imprimia-se numa impressora desse tamanho, um papel gigantesco, e você tinha que ticar todas as operações da agência naquele dia. Era insano isso. Muito manual, loucura. Muito manual. Você imagina pegar um movimento de uma agência e você, operação por operação. Eu sabia passar pela tesouraria, eu sabia vender os produtos, eu sabia dar crédito, eu sabia formalizar os contratos e eu sabia cobrar. Até que um dia um cliente entrou na agência e perguntou para o meu gerente: oi, tudo bem? Boa tarde, eu gostaria de falar com o gerente. Aí meu gerente disse: eu sou o gerente. E o cliente falou: não, você não é o gerente. Eu passei no fundo, eu estava andando e eu passei no fundo da agência e o cliente disse: não, o gerente é aquele rapaz ali. E o seu Humberto, meu gerente, ficou muito bravo com isso. Ele ficou muito bravo achando que eu tinha passado por cima dele, ou eu tinha falado para esse cliente que eu era o gerente da agência, né? Então o seu Humberto me chamou para uma cariação, foi assim que eu percebi. Falou: Ronaldo, tudo bem? Esse cliente quer falar com você. Você disse para ele que você é o gerente da agência? Falei: não, seu Humberto, nunca disse. O gerente da agência é o senhor. Eu falei assim. Aí ele, não contente, ele perguntou para o cliente: ele falou para o senhor que ele era o gerente da agência? Aí o cliente falou: não, ele nunca falou. Mas quem resolve os problemas aqui da agência é ele. Falou para o meu gerente. Bom, no final das contas, o gerente foi mandado embora e eu assumi a agência, né? Basicamente isso. Mas não por aquele motivo. Sim. O que acontece é como eu agia. E eu falo isso hoje em dia para as pessoas que são CLT, né? Que elas devem não ficar se apegando ao registro dela na carteira ou quanto ela ganha. Que ela tem que se tornar indispensável. Naquele momento, quando eu abri a mão, quando eu decidi não ficar só dentro daquela salinha, tirando o carbono dos contratos, eu mudei a minha vida, porque eu aprendi a fazer tudo o que uma agência precisa para ser aberta. E aí eu me tornei indispensável. Então, o funcionário CLT hoje, ele precisa se tornar indispensável. E como é que ele se torna indispensável? Tendo repertório, entendendo o que a empresa dele faz e por que faz, e ele se dando mais do que o registro dele na carteira e o contra-cheque dele aponta. Acho que a gente pode parar essa grande aula de pós-graduação de gestão, que é maravilhoso. E é muito verdade isso. É sobre isso. E ouvindo você falar, em muitos momentos eu decidi. Eu acredito que a grande diferença, o que faz as pessoas fazerem é a decisão. Né, de não aceitarem absolutamente nada menos do que aquilo. E aí, então, você fez toda a sua carreira no banco. Estou tentando trazer para um momento muito especial. Quando encerra, você é promovido para o mercado de trabalho, né? Lá em Graças Brasília. a Deus. Eu estava lá em Brasília, já ocupando uma das maiores agências do banco, já era do Bradesco, então eu começo trabalhando num banco chamado Pontual, que depois vira Banco Continental, depois vira... não vira, né? O banco não vira, ele é incorporado, né? O Banco Pontual foi incorporado pelo Banco Continental, que foi incorporado pelo Mercantil de São Paulo Finasa, que foi incorporado pelo BCN, aí veio o Bradesco e incorporou todos. O Bradesco incorporou todos. Então, os últimos 2 anos meus de banco, eu tive como o Banco Bradesco, como meu chefe, né? Meu boss, assim. E lá em Brasília, então, ocupando o cargo de gerente comercial e cuidando de algumas regionais, eu sou desligado para o mercado. Não foi fácil, sabia? Não foi fácil. Pensando hoje, assim, com a quantidade de responsabilidades, com o contra-cheque alto que eu tinha, com responsabilidades também
bem relevantes. Porque quando você está debaixo de um guarda-chuva, Natália, quando você está debaixo de uma proteção como o Bradesco, tudo fica fácil, né? Todas as portas se abrem, você é amigo de todo mundo, você nunca está errado, você sempre tem a razão. Mas quando você acha que vai sair debaixo desse guarda-chuvas e vai sair para botar a cara pro vento, as coisas ficam um pouquinho mais difíceis, sim. É bom, eu aconselho todo mundo a experimentar, mas empreender no Brasil, gente, não é para amadores, é muito difícil mesmo. Todo dia saltar de paraquedas sem saber se ele vai se abrir. Exatamente. Eu costumo dizer, precisa ter estômago. Quando você é promovido para o mercado de trabalho, como que, com toda a tua bagagem, com todo o seu aprendizado e história que você tem, como que foi daí para frente? Eu precisei de um ano. Para entender esse processo, né? Eu sabia que eu tinha que estar fora do banco, eu sabia que eu não cabia mais no banco, o banco entendia isso também, que eu já tinha me tornado uma pessoa autônoma e que eu já não era uma pessoa segura para o banco, não que eu fizesse coisa intencionalmente ou que estava tendo algum tipo de benefício do banco, nunca, não é sobre isso. Quando eu digo que o banco não me enxergava mais com segurança, é do fato das alçadas que eu tinha, eu não está indo mais de encontro à política do banco. Então, quando que o banco percebe isso? Quando os meus pareceres favoráveis começam a pesar mais para o cliente do que para o banco, não é? E o banco começa a enxergar, cara, eu imagino, né? Se eu sou o banco, eu imagino, poxa, vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhada assim nas defesas, vamos olhar na cobrança dessa agência e vamos dar uma olhada nas defesas que esse gerente está fazendo para concessão de créditos, linhas de créditos, enfim, como é que ele está fazendo essa gestão. Apesar da nossa agência estar em primeiro lugar no Brasil, numa competição interna do banco que se chamava Superação, era arriscado estar no meu... Olhando hoje com 56 anos de idade, eu entendo hoje o meu desligamento porque eu me tornei uma pessoa muito autônoma. Então eu levava riscos para o banco. E um banco desse tamanho, na época com mais de 100 mil funcionários, tem que ter regra, tem que ter organização, tem que ter padrão. Esse banco não pode ser gerido por um gerente de um jeito e o outro gerente. O banco tem que ser maior do que todo mundo, né? Então, eu entendo que o banco me desliga por conta dessa autonomia que eu fui adquirindo. Então, eu sabia que eu tinha... que eu não podia estar mais no banco. Eu já sabia que eu não cabia mais dentro do banco. Mas, como eu disse para você, né, eu não planejei absolutamente nada até 54 anos de idade. Eu sempre fiz o que precisou ser feito. Eu acelero a minha saída sem uma organização, sem musculatura financeira, e aí o banco entende, me promove para o mercado e fico um ano entendendo o que eu ia fazer. Aí eu abri uma loja de carro, uma loja de veículos usados em Florianópolis, saí de Brasília, retornei para Florianópolis. E aí eu tenho um amigo, o João Miguel, que ele é um agente de crédito também de Brusque, que eu conheci na minha passagem pelo banco. Ele se tornou sócio meu, sem mesmo precisar ser meu sócio na época, mas simplesmente por eu ter atendido ele, por ele ter se tornado um bom amigo e com uma visão um pouco mais aguçada sobre o que eu poderia entregar como vendedor, ele se torna meu sócio nessa loja. Tem até uma passagem, ele me cobrou isso recentemente, e eu falei, João, calma, que em algum momento eu vou contar a nossa história. Mas ele não estava com pressa, ele só falou para mim que estava faltando, que ele assistiu um podcast meu, ele falou assim, Ronaldo, ele me chama de Negão, Negão, mas calma lá, eu fui teu sócio, por que você não contou? Eu falei, calma, João, calma, João, que eu vou te contar isso. São muitas camadas. E você está me provocando, então eu já vou pagar essa conta com o João Miguel agora. Então eu fui para Brusque, ele se tornou meu sócio, nós montamos uma loja em Florianópolis, ele quase não ia na loja, ele fez mais porque ele queria estar do meu lado, né? Então foi esse ano de transição, até entender o que eu ia fazer, eu montei essa loja com ele, um outro amigo de Brasília, Ronaldo, que é meu xará, também acreditou muito na gente, pegou uma carreta, isso é uma história bem legal também, é tão boa quanto a do João, porque eu falo, João, eu preciso de 60 mil reais, eu quero 60 mil reais para você ser meu sócio, era muito dinheiro na época, Natália. Ele falou assim, vem aqui em Brusque que eu vou te dar, ele me deu em dinheiro, eu fui lá em Brusque, peguei o dinheiro, levei e dei, acho que entreguei 50% da empresa para ele, alguma coisa assim, mas eu lembro do valor, era 60 mil, e ele me deu isso em dinheiro. E esse meu xará lá de Brasília, Ronaldo, que ele era dono,
Eu acho que ele é dono ainda de uma loja chamada Salão do Automóvel. E um cara muito bem posicionado na cidade, com uma loja muito grande de automóveis. Eu liguei para ele e falei, Xará, olha, eu tô aqui em Florianópolis, eu montei uma loja de automóveis, eu preciso de carros, eu não tenho carros. Olha só, Natália, o cara que monta uma loja de automóveis e não tem carro, né? Essa eu não conhecia. Primeiro monta a loja, depois corre atrás dos carros, né? Mas tudo bem. Aí eu liguei pro Ronaldo e ele falou, vem aqui para Brasília, Xará. Ele me chamava de Xará. Aí eu fui para Brasília, peguei um avião, fui para Brasília, fiquei lá um dia inteiro com ele. Ele falou, tá, Xará, escolhe aí 12 carros na minha loja. Aí eu desci no pátio dele, escolhi. Ele falou, ó, não leva esse aqui, esse difícil de vender. Ele já me orientou, né? Ó, leva, ó, esses carros aqui você troca, você leva esse, você leva aquele, tal. Aí ele falou assim... Aí ele falou para mim assim, 12 carros, é uma carreta, né? Eu falei, não sei, é. Aí ele já ligou para um amigo dele que tinha uma cegonha, já chamou, já mandou os funcionários carregarem os carros. E antes de ir embora, eu peguei meu talão de cheque e virei para ele e falei, Xará, eu vou... Quanto é que deu a conta? Aí deu um número lá muito alto, 12 carros novos, né? Aí eu falei, ó, eu vou te deixar o cheque, né, como calção. E aí o combinado era, eu levo os carros para Florianópolis, eu vendo os carros e aí eu vou te pagando. Eu não vou trabalhar com o seu dinheiro, eu vendo o carro e eu pago, eu vendo o carro e te pago. Aí ele falou assim, o que você está fazendo? Aí eu peguei o talão de cheque, eu ia deixar um cheque em branco para ele. Aí ele falou assim para mim, o que você está fazendo? Eu falei, eu vou te deixar um cheque para garantir os carros. Ele falou assim para mim, se eu pegar esse cheque e depositar, vai ter fundo? Eu falei, não. Mas a boa intenção... Ele falou, então você pode guardar seu talão de cheque, você não precisa me deixar cheque. Você leva os carros, você vende o carro e você me paga os carros. Então, eu sempre tive essas pessoas do meu lado que confiaram muito em mim. Então, João Miguel, tá pago, hein? Tá pago. Tá pago. Não, ele é um cara muito especial, ele vale a pena. Você precisa trazer o João aqui, cara. É um cara muito íntegro e olha, e resolve o problema dos outros. É um cara que é realmente muito especial. Só que ele tá em Brusque, né? Quem sabe? Quem sabe? Aqui. A gente tem uma tecnologia, porque quem também faz comigo esse podcast é a Conduta Filmes e a Condutiva. É um dos estúdios, para mim, o mais preparado daqui da cidade, com tecnologia, com equipamento. E existe uma tecnologia que a gente consegue fazer com gente de longe, o podcast. Então é possível, sim, ter pessoas de fora com Thiago a gente. Brunet e João Miguel. Exatamente, dá para fazer. Mas Thiago aqui, né? Se o Thiago puder vir, a gente fica mais feliz. João, não se preocupa, tá? Vamos fazer online, vai super funcionar. Vai super funcionar. Vai bombar em Brusque, em Santa Catarina, João de Brusque, Santa Catarina, né? É sobre tecnologia, está nos melhores lugares. É uma coisa que é muito interessante, uma coisa que você sempre fala sobre a questão de relacionamento. Às vezes você não precisa ter, né? Você precisa conhecer quem tem, conhecer quem sabe, se cercar de pessoas que queiram te ajudar. Exatamente, e que enfim. Aí, eu quero... Deixa eu dar mais um degrauzinho. Por favor. Porque... Gente, esse podcast vai ficar só até amanhã. Bom dia, eu tô avisando. Esse ano, porque para as pessoas não entenderem, foi desligado e achar que é tudo fácil. Não tem absolutamente nada fácil. Absolutamente nada fácil. Quando eu saio debaixo do guarda-chuva do banco, do Bradesco, foi muito difícil. Mesmo eu provocando essa saída e entendendo hoje o motivo da minha saída, esse ano foi dificílimo para mim, porque eu me sentia perdido, eu me sentia desprotegido. E as empresas fazem isso com a gente. Ao mesmo tempo que elas nos ajudam, ela também inibe a gente de ter esse ímpeto de buscar novas oportunidades. E faz sentido, uma vez que ela está pagando seus salários. Então, você assinou um contrato bilateral, né? Tanto você pode rescindir esse contrato, quanto a empresa pode rescindir esse contrato. Mas esse ano que eu saio do banco, foi um ano muito difícil. Muito difícil. Eu, inclusive, pensei muitas vezes em retornar para os bancos. Mandando currículos, conversando com gerentes para tentar uma recolocação em banco. Porque eu achava que as coisas não iam dar certo. Então, não acredita, Natália, que tudo muito fácil. O Ronaldo fala leve e assim, não tem pressão na vida do Ronaldo, não tem dificuldade. Tem muita pressão, tem muita dificuldade, tem muito tratamento, tem muito psicólogo, tem muito psiquiatra, tô medicada agora. Então, assim... Então, eu acho que a leveza, quando as pessoas confundem muito, né?
Leveza não é ausência de problema. Exatamente, exatamente. A leveza não é ausência de desafios, de momentos difíceis, de vontade de desistir. Mas é a forma como você decide encarar o momento ali. E quando eu saio, quando eu entendo, quando eu falo assim, não, eu acredito que não é mais banco, não é mais trabalhar como um funcionário para um banco, mas quem sabe prestar serviços para um banco. Eu vou atrás de um banco, então, o nome do banco é Banco Paulista, e nós começamos a fazer a expansão de alguns produtos desse banco em Florianópolis. E, Natália, a primeira nota fiscal que eu imito de ganhos de recebimentos de produção feitas para esse banco foi o equivalente a 1 ano de trabalho feitos pelo Bradesco. Os primeiros 40 dias de trabalho, a primeira emissão de nota fiscal, a primeira nota fiscal que eu emiti para receber os meus ganhos do banco, da representação que eu fazia com o banco, foi o equivalente a 1 ano de salário do Bradesco. Então você sai do banco e tem essa sacada de criar um produto para o banco. De ser um agente do banco, que na época se chamava representante bancário. Representante bancário, isso mesmo. Mas que nada mais é do que ganhar uma comissão sobre os produtos do banco. Ou seja, eu digo hoje que eu saí de bancário para banqueiro. Bom dia, Brasil. Mas você teve um banco? Não, eu nunca tive um banco. Mas eu ganhava um percentual muito bom das operações que eu realizava do banco. Não é? Então, esse momento... Mas aí, quando eu entendo o que eu achava que era bom, Natália, o que eu achava que era muito bom, que era extraordinário, ter um desconto de imposto de renda de R$ 7.500 na folha de pagamento, e aí para as pessoas que sabem fazer cálculo, eu não vou dizer quanto eu ganhava. Eu só fazer cálculo que a gente é só fazer conta, né? Se eu tinha um desconto de R$ 7.500 e era 27,5%... Só fazer a conta. Então, quando eu entendo, Natália, eu não tinha noção disso, Nath, juro por Deus. Eu acreditava e naquele momento eu me movia para voltar a ganhar do que eu ganhava no banco. Mas de uma outra maneira, com mais liberdade, com mais autonomia, errando mais do meu jeitinho, risco, né? Mas ganhando o que eu achava que era surreal. E quando eu emito a primeira nota fiscal, referente a 40 dias de trabalho, a minha esposa, ela olha e fala, é isso mesmo? Você não errou? Eu falei, fica quieta, não fala nada. O banco não mandou e-mail? Vamos repetir. Imita a nota, ela. Põe a nota rápido. Né? Porque o banco tinha os apontamentos, né? Então ele mandava a relação para a gente dos produtos vendidos e com as comissões. Eu falei, imite a nota, amor, imite a nota. Então, aí eu começo a falar assim, puxa. Muito mais. Agora eu estou entendendo o movimento. Comecei a entender que o que eu achava que era o máximo, sequer o mínimo do que, né, sequer era uma ponta do iceberg do que eu podia ganhar naquele momento, ao invés de trabalhando para um banco, representando um banco. Eu vou chegar num ponto que é onde eu conheço o Ronaldo, que o trouxe para cá, toda a tua história, Florianópolis, Brasília, né? E as pessoas estão se perguntando, né? Da onde surge o Ronaldo e cai aqui nessa cidade de São José do Rio Preto. E foi quando eu te conheci, no Colégio Invictus. E aí depois eu quero trazer a introdução e fazer o convite agora, porque é assim, aí não tem como a Ana não falar não. Próxima temporada. Ela precisa vir. Eu não vou dizer que ao lado, né, por trás de um homem tem uma mulher sábia, mas assim, uma mulher muito sábia, a Ana, ao lado do Ronaldo, e uma grande surpresa conhecer e conviver com essa mulher extraordinária, que eu admiro muito você. Demais da conta. Verdade, mas assim, quando eu conheço a Ana e vejo ela ao seu lado, aí eu começo a entender bastante coisa. Que bom. Adoro falar sobre isso também. É maravilhoso, a base e vivenciar. Gente, pode parecer puxa-saco, mas assim, conviver com vocês de perto, a olho nu, como eu sempre falo, me fez ver coisas porque o Ronaldo, ele não tem... É ele. Não tem a máscara, não tem vamos fazer de um jeito. Você é muito autêntico, né? O filtro
Não tem. A nossa estrategista está sofrendo muito. Eu A imagino. Raquel, ela Eu imagino. não tem jeito. Ela se Mas esforça. melhorou muito. Nada. Não melhorei nada. Mas o que eu quero dizer é que, assim, você é uma pessoa que não tem vergonha de mostrar sua alma. Não. Né? E realmente de vivenciar, e por isso que eu faço questão de dizer, e vamos entrar nesse tema, quando você vem para São José do Rio Preto, que você vem para o Colégio Invictus por um grande desafio, quem é morador da cidade sabe disso, né? E aí, como que você, para você, não é que foi simples, não é querer dizer isso, mas com toda a sua trajetória, com toda a sua história, com tudo aquilo que você aprendeu, para você era o caminho da roça, os 7 passos para o primeiro passo já estava muito claro. O livro estava começando a ser escrito, Exato. né? E aí eu acho muito legal da tua história, quando você conta que você não gostava de ir à escola e, de repente, hoje você é dono de uma escola. Você e Ana juntos, fazendo esse trabalho incrível, de um jeito muito diferente, muito fora da caixa, muito com a alma, muito com a verdade. Conta como é que foi, sem planejar por você, né, Ronaldo? Porque Deus já estava planejando tudo e encaixando as coisas, claramente. Quando a gente olha a história, você não estava planejando, mas Deus estava. Porque não tem como não atribuir isso. De repente, você vai ali e um dos desafios muito grandes, eu acho que quando o Ronaldo fala da minha intermediação, é justamente como te posicionar dentro ali do ramo da educação, um ramo diferente, que exigia uma versão diferente sua. Né, e que você, com muita admiração, tem feito muito bem. Sido uma outra pessoa, mas com a mesma essência. É o que eu vejo, essa questão. Eu ouço de pessoas que me conheceram. Nós temos ainda, né? Boa parte dos nossos colaboradores estão conosco lá ainda, né, Natália? E o que eu mais escuto lá é das pessoas dizendo quanto se orgulham de mim, né? De quando, não que não se orgulhavam no início, mas que elas conseguem me ver hoje com outros olhos, assim, elas conseguem enxergar em mim um braço educacional mesmo, um propósito educacional. E eu não sei como é que isso acabou acontecendo. Aliás, hoje eu vou contar para vocês como é que isso aconteceu. Mas, e as pessoas que estão ao meu redor também, elas falam, cara, como você está diferente. Você fez alguma coisa. Não é possível. Não, você não é o mesmo, Ronaldo. E vira e mexe, isso acontece comigo. E eu tenho certeza absoluta que foi por conta dessa decisão de comprar, de adquirir o Colégio Invictus, de me tornar um outsider na educação, né? Na época eu nem sabia o que era outsider, viu? Para falar bem a verdade. Translation? Mantenedor, gente. Tô brincando. Um outsider na educação nada mais é do que um mantenedor desconectado da educação tradicional. É um cara que vem buscar a educação, que acredita na educação, mas de uma outra maneira. Basicamente isso, quando a gente todas as vezes que você escutar um outsider. Basicamente isso. E exatamente, não tem como falar de Colégio Invictus. É claro que a educação tradicional ela é muito importante, com você como mantenedor manter uma educação tradicional. Então vamos falar da tua visão em relação à educação, como que ela foi se transformando nesse processo. Bom, eu não consigo falar de Colégio Invictus sem falar da minha passagem pelo colégio, né? 5 anos atrás, coincidentemente, Natália, maio desse ano completa 5 anos à frente do Colégio Invictus. Né? Eu, Ana Cláudia, você esteve lá conosco 3 anos. Foi em maio de 2021 que nós entramos no colégio. Mas não dá para falar hoje sobre o Colégio Invictus se não olhar para trás a minha experiência dentro do colégio. Não é? Exatamente. Hoje eu consigo entender por que eu não me encaixava no colégio. Isso nunca foi uma questão de ser indisciplinado, ou não ter uma atenção muito focada, ou ter qualquer tipo de laudo, né? Mas foi o fato de eu não ter mentores dentro do colégio, não ter pessoas que eu confiasse dentro do colégio. Porque no mesmo período em que eu tinha minhas obrigações de uma criança para estudar, eu também as tinha como um trabalhador e também as tinha como um atleta. Então, eu performava na feira, eu era um bom vendedor na feira, eu era uma pessoa que ajudava muito a minha família na barraca de feiras. Também era um atleta que ajudava muito o meu clube.
Então, como é que pode a mesma pessoa, hoje eu entendo com clareza o que acontecia, Uhum. como é que pode uma pessoa performar na área comercial, profissional, performar no esporte e não performar no estudo? Porque tanto o profissional quanto o esporte, no caso o basquete que eu praticava, precisa ser inteligente, precisa ter capacidade, precisa ter musculatura cognitiva. O esporte nada mais é do que matemática. É tempo de bola, é Uhum. saber quanto tempo a bola vai demorar para sair de uma mão e numa outra, é física. A feira livre também te traz as aptidões de relacionamento, de fala, de Negociação verbalização, de tudo. de posicionamento. Então, assim, por que que eu performava hoje? Por que que eu performava na feira, performava no clube e não performava no colégio? Porque tanto na feira quanto no clube eu tinha pessoas que me apoiavam, que me corrigiam, mas que me apoiavam. Então, quando eu falhava na feira, meu avô, meu pai, minha mãe, mesmo do jeitinho carinhoso que eles tinham conosco, aquele jeitinho nordestino, bruto pra caramba, mas eles davam bronca. Mas quando acertavam, eles também diziam parabéns. No clube, a mesma coisa, com os meus técnicos, Geraldo, Vitrola, José Luiz Marcondes, Enio Vec, enfim, todos os técnicos que passaram, Oswaldo Bonora, todos os técnicos que passaram por mim, eles me davam dura sim. Eu nunca fui um cara muito fácil, né? Um atleta muito de alta performance. Mas quando eu acertava, eles me parabenizavam. No colégio, era só crítica, era só apontamento. Ah, vai ser burro, não presta atenção, é indisciplinado, isso não vai ser ninguém. Isso tem muito. Entende? Então, hoje eu entendo e eu consigo. Eu passei uma vida toda achando que o fato de não ter ido muito longe dentro de uma escola era o fato eu me culpava. Eu achava que a responsabilidade era minha. Mas eu faço uma meia-culpa hoje com o colégio também, porque o colégio não entendia. O colégio. E as coisas eram muito claras, né? Poxa, um menino de 9 anos que ia para o colégio depois de um dia de trabalho, depois de um dia de feira, no calor, na chuva, no frio, descarregar e carregar caminhão, montar e desmontar barraca. Ele chegava no colégio com 9 anos de idade, com 10 anos de idade, com quem ele ia estudar? Com crianças. E eu tinha passado a manhã toda com adultos. Esse mesmo menino, com 9 anos de idade, encostava na cantina e pedia um risoles e um suco e tirava o dinheiro dele e pagava pelo risoles e pelo suco. Enquanto o meu amigo estava comendo uma lancheirinha que a mãe dele preparou com todo carinho e está tudo bem. E eu não estou fazendo nenhuma crítica com relação a isso. E ninguém conseguia enxergar isso. Cara, ele não é mais um menino, esse é um homem. Ele já foi forjado. E quando você pega uma criança de 0 a 7 anos, é a fase que você forma o cidadão. É a forma com que ele aprende tudo que ele vai ser na vida dele. Eu já mexia com dinheiro com 7 anos de idade. E ninguém conseguia enxergar isso. Sabe que os responsáveis do colégio faziam? Iam lá na minha casa para ver se meu pai batia na minha mãe, como se isso tivesse a ver com o meu comportamento dentro do colégio. Era muito fora. Se hoje já seria muito fora da caixa, com toda a informação que a gente tem, naquela época. Então, não tinha nem profissional, acho que, qualificado para saber lidar com esse tipo de aluno. Exato. Então, eu procurava ficar longe do colégio o máximo que eu podia. Porém, contudo, todavia, sempre que tinha as competições do colégio, eu era o primeiro a ser chamado. Né? Então, para os campeonatos regionais, municipais e os torneios da cidade, eu era o cara que entregava os troféus para o colégio, e o colégio tem os troféus até hoje, que graças a mim, e aí eu não vou dizer nem ao meu time, porque realmente meu time não jogava absolutamente nada, né? E o time dependia muito de mim, eu carregava o time nas costas, eu carregava o colégio nas costas e entregava os troféus. Diferente do meu time. E por que eu fazia tanta diferença no colégio? Porque muito jovem eu já era um atleta profissional. Então, os meus amiguinhos, eles só brincavam de basquete. Eu entrava num jogo de basquete de escola, eu fazia 70 pontos. E o placar era 72-4. Gente, a replay não é um novo lance. A replay então, não é um novo lance. Então, o que você via num torneio de 7 de setembro? O Ronaldo marcando, roubando uma bola, fazendo cesta, voltando, pegando um rebote, fazendo cesta. Era um jogo, quase um monólogo, o Ronaldo fazendo isso. Porque todos os outros atletas eram amadores.
Eles estavam estudando, eles estavam dentro de casa, tendo suas brincadeiras. E eu já estava dentro de uma quadra treinando 6, 7 horas por dia. Então, existia um abismo Muito grande. muito grande. O mesmo abismo, por exemplo, que os meus colegas de classe tinham comigo no desempenho escolar. Não é? Eles performavam muito mais nas provas e nos trabalhos do que eu. E eu na quadra mais do que Na eles. verdade, a educação tradicional, o aluno, ele é rotulado pela performance de nota. Exatamente. Ninguém está olhando a habilidade do aluno na comunicação, no relacionamento, no traquejo, naquilo que faz diferença hoje no mercado de trabalho. Isso tem mudado É o muito. soft skill, né? Exatamente. O famoso soft skills. E aí você parece, né, com Então. a educação, com uma enorme oportunidade, com poder de fala absurdo, né, que é fora da caixa. Eu falo que não vem daquele plano de carreira que a gente vê bonitinho, né, de mantenedores de escola, que é lindo e maravilhoso. Mas aí vem fora da caixa, mas com poder de fala muito grande. De saber exatamente, por ter vivenciado e trazer essa grande oportunidade para a educação, de começar a ter uma ruptura. Né? Fala-se muito disso e eu percebo que tem-se uma dificuldade muito grande, porque eu acho que talvez tem medo de perder um pouco do controle. Porque, assim, da mesma forma que a gente vê os adolescentes, eu tenho filhos adolescentes, e é muito desafiador, né? E eles são muito inteligentes e muito bem mentorados, como você disse, se muito bem acompanhados, se muito bem vistos. Sim. E é uma geração que tem um poder de fala, que são questionadores. Na minha época de escola, o aluno que questiona é um aluno que não serve. Estava fora do jogo. E no jogo dos negócios, a pessoa que é questionadora, ela é de grande importância, porque ela tem a curiosidade de entender as coisas. E como é que estão... Você sabia, Natália, que os grandes negócios nascem das melhores perguntas? Então, se você não sabe perguntar, você está fora do jogo hoje. Na verdade, assim, as soluções nossas não estão nas respostas que a gente busca. Como isso a gente está buscando? São as perguntas. As perguntas são feitas. São as perguntas. Eu poderia contar a minha passagem dos postos de gasolina, que é uma passagem muito interessante. Também, gente, é muita camada. Tem a parte do atleta também, gente. É muita camada! Quando eu chego no colégio, em maio de 2021, eu venho para prestar um serviço. Uhum. Eu venho para ser um consultor de administrativo e financeiro. Eu venho para entender o que os antigos mantenedores precisavam fazer para tirar o colégio do caos que ele estava. Né? Eu fico 40 dias no colégio, faço todo o trabalho que tinha que ser feito e entrego para eles uma solução, ou pelo menos, se a gente não podia chamar de solução, um caminho que poderia ajudá-los a sair do momento que eles estavam no colégio e voltar com o colégio para o lugar que o colégio merecia estar. Acho que nunca esteve, viu, Natália? Eu acho que o colégio está se posicionando agora na cidade. É agora que o colégio está conseguindo... Com certeza. Ter o lugar que merece. Um lugarzinho ali, ele está começando a se destacar, né? Por conta do trabalho que todos nós fizemos. Né? Acho que tem um pouquinho de cada um de nós ali também para esse reposicionamento do... Eu chamo de retrofit. Retrofit da educação. Mas ali, em maio de 21, quando eu entrego esse trilho, esse caminho para esses mantenedores e descubro que eles não tinham vocação para fazer isso e dinheiro para fazer isso, e eu de uma maneira com pouquíssima falta de responsabilidade, e eu vou usar um termo é um termo muito feio, tá? Mas eu vou usar esse termo hoje porque eu ouvi meu tio falando, e eu acho que condiz muito com o ato de eu tomar a decisão de comprar o colégio, que foi uma diarreia mental. Meu tio, eu conversando com meu tio Milton hoje, falando sobre política com ele falou assim para mim hoje que quando ele entrou na política, ele se arrepende muito, porque foi um momento de diarreia mental dele. Então, nesse momento em que eu tomo essa decisão de comprar o colégio, de assumir o passivo desse colégio, e levar o colégio e tentar colocar o colégio aonde ele merece estar, eu penso no seguinte, naquele momento, você falou sobre Deus, né? Naquele momento, já era um chamado de Deus.
Eu lembro muito claramente de que, antes de tomar a decisão, eu estava no Rodoanel e chorei muito, Natália. Eu chorei, mas sozinho dentro do carro. Eu chorei muito. E eu não entendia. E realmente, naquela época, eu não entendia o que era um chamado de Deus. Eu sabia que Deus nunca tinha me abandonado. Eu sabia que Deus nunca tinha virado as costas para mim. Mas eu tinha minhas convicções, eu tinha minhas certezas. Então, ok, Deus, você faz a tua parte, eu faço a minha parte. O Senhor me ajuda, sempre que eu precisar o Senhor me ajuda, mas aqui embaixo deixa comigo, que eu vou conduzir como eu quero, como eu acho que tem que ser conduzido. Bom, dito isso, Natália, eu venho para cá, assumo o passivo desse colégio, não está sendo fácil, muito difícil. A gente aprende todos os dias é uma coisa nova. Na educação, quando a gente acha que está acertando, a gente está errando, e quando a gente acha que está errando, a gente está acertando. Então, assim, todos os dias a gente é testado, é colocado à prova, porque não é fácil mesmo. Mas e a educação, antes de falar um pouquinho mais sobre educação e sobre falar sobre Deus, aos 50 anos de idade, eu sempre fui muito inquieto, Natália, muito inquieto. E eu não sabia controlar a minha inquietude. Eu passei 50 anos da minha vida com uma coisa borbulhando dentro de mim, borbulhando, e eu não sabia como controlar isso. Eu não sabia como dosar. Ela nunca vai parar de borbulhar, eu acho. Eu acho que eu vou morrer e as coisas vão ficar. Falar em morrer, sabe o que eu gostaria de ouvir no dia do meu velório? Ele se mexeu. Ok. Isso foi uma piada, Natália. Você sabe o que eu gostaria de ouvir no meu velório? Olha, ele se mexeu. Ai, meu Deus do céu, bom dia. E eu aqui séria, gente, olhando, ele tá falando tão... Não é uma coisa legal, né? Super. No dia do seu velório, olha, ela se mexeu. Outra coisa, já aproveitando assim pra gente brincar, no dia do meu velório, eu não quero que fale o corpo chegou, é a Natália que chegou, tá? Essa história aí, o corpo chegou, a Nath chegou, gente. A Nath chegou e ela se mexeu. Sobre isso. Então, eu aprendi com 50 anos a controlar a minha inquietude. E como é que eu aprendi a fazer isso? Com repertório. O que me mantém um pouco mais calmo é repertório, é conhecimento, é conteúdo. Eu não sabia que era sobre isso. Então, hoje eu me abasteço de muita informação, eu me abasteço de muitas coisas. Eu quero saber como é que a bala é feita, eu quero saber como é que o escapamento do carro é colocado, eu quero saber como é que a roda da bicicleta gira. Eu tenho que saber, eu tenho necessidade. Porque se eu não consumo isso, as coisas começam a ficar muito fortes dentro de mim, e eu não controlo, né? Bom, e aí eu fui pegar o material didático do colégio, porque eu já entendia que a minha inquietude eu ia controlar através de repertório. E eu fui dar uma olhadinha no material didático do colégio. Lembrando que o nosso material é do PH. É um dos 3 ou 4 materiais premium do Brasil. Um dos 3, isso eu sei. Um dos 3 materiais premium melhores do Brasil. E, Nath, quando eu pego o material e começo a olhar o material, eu fico apavorado. Porque era exatamente o que eu aprendi na 4ª série, em 1980. Eu falei, gente, isso não vai dar certo. Com esses moleques, com essa geração vindo agora tão rápida, com tanta informação, isso funcionava quando a gente sequer tinha telefone ou televisão colorida. Quando demorava 3, 4, 5 dias para uma informação dos Estados Unidos chegar no Brasil. E eu continuo vendo o material e vendo os processos, as regras, o conteúdo, a maneira didática de se ensinar. Eu falo, gente... E eu começo a procurar, e você estava comigo quando eu começo a procurar. Aí eu vou à China, na Universidade de Howey, aí eu vou aos Estados Unidos, eu vou em Stanford, eu vou em Berkeley, eu vou em Yale, posteriormente. Depois você saiu, eu fui a Yale também. Depois eu vou a IED, que é o Instituto Europeu de Design na Itália. Aí eu vou a Cambridge, em Londres, eu vou a Oxford, em Londres, e eu começo a visitar brasileiros e ver brasileiros que estão nessas universidades performando. E o que eu descubro lá, Natália? Que a educação, não importa o tamanho da arma que você atira, o que você tem que fazer é apoiar o aluno que você tem.
o que você tem que gerar é o sentimento de pertencimento do colégio. Porque fora do Brasil, quando o aluno chega numa universidade ou no colégio e diz que quer mudar o mundo, que quer transformar o seu ambiente, os professores, os coordenadores, os diretores falam o seguinte: ok, eu não vou largar mais a sua mão. O que você precisa para isso? Eles são encorajados a pelo menos tentarem fazer o que eles querem. E aqui a gente não faz isso. Os nossos colégios não estão preparados. Os nossos colégios, sem crítica nenhuma à educação regular, que nos trouxe até aqui, Nath, desculpa, bati no microfone. Sem criticar a educação regular, porque ela nos trouxe até aqui, é o fato dela preparar alunos para terem conteúdo, alunos para passarem em vestibular, alunos para serem empregados. É o formato tradicional, né? Alunos que não sabem sequer ter um entendimento da própria gestão emocional, gestão financeira. Alunos que não sabem o que é um contrato, ou não sabem sequer, saem de uma faculdade de administração e não sabem o que é um seguro prestamista, ou o que ou porque tem que ir num cartório reconhecer uma assinatura. E sabe que eu vou te falar que é pior, tá? Uhum. Porque enquanto o aluno ainda não sabe, a gente fala, tá novinho, acabou de sair. Quando você encontra profissional, eu tô falando de profissional já, que tá no mercado de trabalho tecnicamente, mesmo que seja no seu início, após a faculdade, não sabe. Não sabe. Não sabe. E aí eu olho e falo, meu Deus do céu, porque enquanto é o aluno, você tem a desculpa de que ele é muito novo. E quando me sai de uma universidade? Continua ainda sem saber. Sai despreparado. Totalmente despreparado. Onde você vai conversar sobre algumas situações, a pessoa não tá entendendo o que você tá falando. Aí você fala, mas como é que você tá fazendo no mercado de trabalho? E agora então você senta com a Sara, depois que ela terminar, ou ela começou a faculdade agora? Começou. Daqui a pouco o Levi vai começar a faculdade. Tá uma graça, a gente tá trabalhando. Tá trabalhando? Tá. Legal. Ela tem aprendido muito isso. Porque ela precisa abrir uma MEI. Olha aí. Né? Abrir junto com ela, precisa emitir nota fiscal. Olha aí. Para poder ter o recebimento, precisa fazer a planilha para contabilizar as horas do estágio que ela tá fazendo na clínica. Ela tá, gente, um orgulho. É isso aí, o fruto não cai longe da árvore, né? Fofinha, tem demais da mesmo. conta. Ela estudou no Invictus também. Ah, né? Verdade. Ai, sim. Desculpa aí. Bom, enfim. E é o que você falou. O que eu mais encontro também pela vida aí, os empresários, coisa simples. O empresário ou a empresária, ela vai lá, ela recebe a primeira pressão dela, ela pega o capital de giro, que é o oxigênio do negócio dela, e paga uma conta. E gasta o capital de giro. Depois ela não sabe por que ela não tem mais dinheiro para comprar as coisas e começa a se enfiar em empréstimos, enfim, um monte de coisa. Então, o Colégio Invictus hoje, ele depois desse rolê todo pelo mundo, eu tento buscar uma metodologia e encontro alguma coisa parecida, tá? Mas que não é ainda o que eu quero, mas está próximo do que eu quero, e que tem o nome de Shark Tank School. É um projeto que a gente está pivotando, 2025, 2026. No final de 2026 eu entrego esse material, que é da propriedade da TV Sony e da Carol Pfeiffer, que ela detém o poder de negociar esse material, já todo pivotado e todo testado, que esse é o combinado que eu tenho com ela, e ela vai pegar esse material e muito provavelmente vai fazer muito sucesso no Brasil. Em contrapartida, nós já há um ano estamos criando o nosso material didático através de uma marca que a gente já tinha criado, eu acho que você já estava junto conosco, que é a Geração Invictus. Então também eu vou pegar uma expertise também de tudo que está sendo pivotado, sem roubar os direitos autorais, sem mexer nos direitos autorais do Shark Tank School, mas acrescentar algo autoral meu, da Ana Cláudia, dos nossos diretores e dos nossos professores. Então, em 2027, muito provavelmente, a Geração Invictus já vai estar startada no nosso colégio e vai vir um conteúdo mais completo ainda do que o Shark Tank School. Se dá para melhorar? Dá. Por que não? Vamos melhorar. Por que não? E aí... queria continuar falando, gente. Deixa eu só falar uma coisinha. Por favor. Nós já citamos Deus 3 ou 4 vezes aqui, né? E eu falei que eu sempre recebi um chamado de Deus. Você vai falar aquilo que... Tem uma história sua que quando você está vindo para Rio Preto que faz você decidir? Então, aquilo era um chamado, mas era um chamado com minhas convicções, com as minhas certezas. Mas o verdadeiro chamado de Deus é quando ele chama e assume o comando de tudo.
Quando Deus te chama e ele fala, agora é comigo. E quando você decide, e quando você toma a decisão de deixar ele conduzir, todas as suas certezas e convicções vão para a terra, elas são desmontadas. Então, há uns 40 dias, ou 30 e poucos dias, eu recebo mais um chamado de Deus. E ele diz o seguinte para mim, vai para o colégio. Assuma o colégio precisa de você. O colégio precisa de você lá agora. Eu falo com Deus, eu falo, Deus, e meus projetos? E tudo que eu estou fazendo? Só o colégio que precisa de mim? E ele fala para mim, vai para lá, porque o resto tudo eu faço. Eu já fiz o milagre na tua vida. E você vai ter o que você quer. Mas o colégio precisa de você agora. Então eu retomo para o colégio agora, Natália. Há poucos dias eu assumi o colégio, a administração do colégio. E estou conduzindo, com exceção à área pedagógica, que eu não tenho competência para isso, todo o restante do colégio, cultura, governança, comercial, financeiro, tudo está comigo agora. Porque Deus pediu para eu fazer isso, eu ouvi o chamado, e eu não faço a menor ideia de como fazer isso. Mas eu venho fazendo com leveza, com tranquilidade, e está dando muito certo. Então eu precisava falar sobre isso, que a gente falou sobre Deus, e eu precisava contar isso para você, tá bom? Que lindo que está acontecendo. Que as minhas convicções e minhas certezas todas foram desmontadas, desmoronadas. E eu chamo isso de um momento de coração ensinável. É o coração que desaprende para reaprender. Sempre. É, sobre isso. Vamos lá? Isso mesmo, quase chorei. Não tô zoando, verdade. É. Porque você vai falando e eu vou lembrando de muitas coisas, Uhum. né? Sim. E acaba... Agora, não menos importante, mas eu imaginei em algum momento, porque eu vejo habilidades, competências, soft skills dessa pessoa, sempre vi. E o melhor de tudo, por trás de tudo isso que você falou, o seu coração. É da Ana Cláudia. Eu ia falar o seu e o da Ana. É um coração que eu vejo... É um coração ensinável, um coração genuíno, um coração que o tempo todo quer ajudar as pessoas, inquieto, sempre se perguntando como em poder ajudar. E então eu acredito que, independentemente de qualquer coisa, eu fiquei muito feliz quando eu soube. E quero que você explique isso! Não sei se este é o primeiro podcast ou a primeira, formalmente. É a primeira? Ah, Brasil, Deus é muito lindo. Obrigada, Jesus. Me explique sobre a sua pré-candidatura. Explica como que tudo isso aconteceu. Você está como pré-candidato a deputado estadual. Pelo Partido Novo. Pelo Partido Novo. Conta. Como é que foi tudo isso? E por que eu fiquei feliz? Porque, por mais que as pessoas falem sobre a política, né, que a gente sabe que é muito desacreditada, né, ainda assim precisa de pessoas que são corajosas, pessoas que têm um coração genuíno, pessoas que... Enfim, eu tenho assistido muito vocês e eu fico olhando e fico rindo, que eu falo, gente, é o lugar, parece que, onde vocês sempre deveriam estar. Quando eu vejo vocês. E eu fiquei muito feliz, exatamente, porque a gente não pode fugir. Existem chamados e chamados. Eu quero entender, explica em primeira mão a sua pré-candidatura, como tudo isso aconteceu e como que tá tudo isso. Bom, Natália, seu programa é o primeiro programa que eu vou falar sobre isso, tá? É o primeiro programa que eu me sinto à vontade em falar para você. É para você que eu vou falar. Que eu, Ronaldo Estima, sou pré-candidato a deputado estadual por São Paulo pelo Partido Novo. E diferente de tudo que eu fiz na minha vida, essa pré-campanha está sendo planejada nos centímetros, nos milímetros, no detalhe. Coisa que eu nunca fiz na minha vida. Sempre eu fiz o que precisava ser feito. Só que agora é um momento muito especial, que vai exigir muita responsabilidade. Não que não tenha exigido, Sim. Mas agora não trata-se mais de Ronaldo, Ana Cláudia, Luiz Gustavo e Laura. Não, e dos nossos pets. Agora é um compromisso para o estado de São Paulo, para o estado mais rico da federação, para o estado onde é a vitrine do mundo. Então é aqui.
em São Paulo, que eu quero levar, tirar de dentro do Colégio Invictus os métodos e a metodologia que a gente aplica lá, que atende pouco mais de 500 alunos, para atender toda a base da rede pública de São Paulo. Então, isso está sendo planejado no detalhe, nos milímetros, nos centímetros. Cada ação, cada palavra, cada gesto, cada fotografia, cada imagem, cada conversa. Cada pessoa que vai entrar nesse projeto comigo e vai se multiplicar em 1000. Porque só é assim que nós vamos ganhar. Eu não tenho legado político. Não dá para disputar com essa galerinha muito tempo, com décadas que já fizeram da política o seu ofício. E tá tudo bem. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. O sol nasceu para todo mundo tem espaço, mas agora eu vou ocupar o meu espaço. E meu espaço é na LESP, sentado numa cadeira como hoje pré-candidato a deputado estadual, quando eu puder falar como deputado estadual por São Paulo. Você está querendo me dizer, então, que toda essa estrutura que um colégio privado tem a possibilidade de ter, que você está construindo, você vai levar isso para a rede pública? A rede básica, o ensino básico de educação da rede pública e privada são os mesmos. É a mesma coisa. O que eu quero levar para a rede pública é o que eu faço de adicional, exatamente, de extra. É o projeto que... Geração Invictus. A Geração Invictus. A Geração Invictus. Exatamente. A Geração Invictus que eu quero levar para toda a rede pública de ensino. E eu vou conseguir, Natália. Não tenho dúvida. Pode ter certeza. Eu falo com as pessoas que me apoiam e que andam junto comigo nessa... Não vou falar essa palavra que meu tio falou. Não vou falar. Mas hoje eu recebo já muito apoio, assim. E eu tenho um objetivo comigo que é o seguinte. Eu preciso de 100 mil votos. É dificílimo. É quase impossível. Mas todos os dias eu consigo 100 mil votos. Aí eu vou dormir com 100 mil votos. Aí eu acordo com 0 votos. E batalho durante o dia mais 100 mil votos. Então você tem a certeza absoluta que hoje, na data de hoje, por conta da audiência do seu programa, vai me ajudar em muito para dormir hoje com 100 mil votos. Mas amanhã, Natália, se Deus permitir que eu acorde, eu vou acordar com 0. E eu vou batalhar. E isso vai ser até o último dia da campanha. Eu fiquei muito feliz, assim, justamente por conhecer vocês, talvez num viés que nem todas as pessoas têm oportunidade, que é o viés do dia a dia, dos bastidores reais da vida. E talvez pode soar romântico, mas esse é meu perfil. Mas as pessoas precisam ter um coração desses. Às vezes eu fico com ciúmes, tá? Quando eu fico vendo esses abraços, coisas assim lá, eu fico... Mas tô brincando, tá, gente? Mas eu falo que foi essa a minha alegria, de falar, uau, meu Deus do céu. Uau 2 vezes, né? Uau, Ronaldo corajoso, né? De realmente assumir essa empreitada, que é um desafio. Muito difícil. Né? E você está se colocando, você está se permitindo, né? Sim. Você está, claro e nítido em tudo que você sempre fez. E também essa questão. E aí eu fico mais feliz ainda com esse projeto, né? Quando a gente fala de educação, porque a gente reclama muito e pouco se faz. E aí a gente reclama e fala, mas não tem como fazer, porque as pessoas... Não é sobre isso, tem que começar, precisa começar de alguma forma. Alguém precisa levantar uma bandeira, alguém precisa levantar e dizer, assim como... E aí, falando com você, entendendo esse projeto, como Deus é perfeito, né? Nos planos, trabalhando desde sempre. Você, sobre isso. como dono de causa, para dizer da incompreensão. Imagina se você tivesse um mentor na escola, Ronaldo. Imagina se a tríade ali na parte do esporte, na parte do trabalho, e dentro da escola tivesse um mentor. Meu Deus do céu. Entende? Então, os profissionais precisam também entender a responsabilidade que eles atuam sobre as crianças e adolescentes. Tem a importância, né, do que eles falam e como eles agem, né, os exemplos, né? E vou, agora lembrando, a minha filha está fazendo estágio, como eu falei, numa clínica. Minha filha chegou para mim e falou assim, mamãe, você vai amar o que eu vou te falar. A menina que trabalha, que já é contratada, olhou meu sobrenome e disse, você é o quê da Natália Uva? E ela disse, eu sou filha. Então avisa sua mãe que ela me ajudou a escolher minha profissão.
Porque por muitos anos eu muito trabalhei nas escolas, inclusive conheci vocês com esse trabalho, de trazer essa questão de carreira, de plano de carreira para os alunos, de ensiná-los. E quando ela me falou aquilo, é uma coisa tão pequena, eu falei, pronto. Pequeno. Natália. Pequeno eu quero dizer o seguinte, é que a gente às vezes acha que tem que ser muito grandioso, né? Então, a responsabilidade, quando você assume o palco de uma sala de aula, para poder falar com os alunos, não importa a matéria, eles estão olhando, eles estão carentes, sedentos de líderes, de pessoas que influenciem elas de alguma maneira. Exatamente. E está acontecendo muito isso, né? Recentemente aconteceu esses dias, eu fui parar numa clínica onde a médica falou, mentira que a Natália Olmo está na minha frente. Ela fazia cursinho, ela falou, eu mirava em você, eu me inspirava em você. Eu falava, Jesus, muita responsabilidade, moça. E hoje médica. Então, a gente não pode viver a vida pensando de que a gente não tem esse poder. E hoje, uma portal se abre para que as pessoas possam realmente Mas inspirar na tua história. sobre o que você está falando é muito interessante, né? Recentemente eu fui homenageado pela Angela Rossi numa revista muito famosa, de 32 anos aqui. Eu conheço a editora, a organizadora, que é a Angela Rossi, mas a revista, me falha o nome agora, Angel. E eu, no dia lá combinado, eu estive lá e eu não sabia que eu ia ser o primeiro a receber a homenagem. Não sabia mesmo. E a Angela, como uma boa repórter, ela subiu no palco, fez todo o cerimonial e ela começa a apresentar e falar da pessoa que ia ganhar o primeiro prêmio, que ia receber a primeira homenagem. Natália, quando ela fala meu nome, tem isso gravado, Natália. Eu faço assim, eu? Enquanto ela falava sobre o empresário que ia ser homenageado, eu ficava assim, Natália. Será que vai chegar alguém aqui? Será que tem alguém aqui que eu não estou sabendo? Aí ela fala, Ronaldo Estima. Aí eu faço assim, eu? Tudo isso é que a gente não tem espaço. Sabe por que não tem espaço? Hoje eu sei o porquê. Porque o legado que eu e você queremos ter é de ser, não ter. Nós queremos deixar uma história, não um patrimônio enriquecedor. Exato. E quando você trabalha com esse propósito de você deixar a sua essência... Puxa, eu trabalhava na recepção e hoje eu sou uma médica porque eu mirei na Natália. Eu trabalhava na recepção do colégio, hoje eu estou empreendendo e tenho uma loja de doces. E isso quem me orientou e que me incentivou foi o Ronaldo. Isso já muda, não tem preço, Natália. Não tem preço. Quando você interfere, quando você age desse jeito. E de forma sem ser direta, né? Exato. Sem falar, você vai fazer isso. Exato. Mas as pessoas vão assistindo e vão colocando. Então, é ocupar o meu espaço na LESP e os outros 93, porque são 94 vagas, né? São 94 cadeiras. Os outros 93 candidatos que se virem para buscar pela cadeira dele, porque a minha... Que a tua já está tá ali reservada. A gente está trabalhando muito, muito seriamente, com um time muito forte de profissionais engajados, um time, pessoas apoiando muito, muito, muito a nossa carreira, a nossa campanha, e vai dar tudo certo. Eu não tenho dúvida. Eu preciso finalizar com dor no coração, que daria para contar, como eu falei, gente, muita camada. Empreendedor, foi jogador de basquete profissional pelo Continental Parque Clube e defendia a seleção brasileira. Defendeu a seleção brasileira e paulista. Empreendedor de diversos ramos. Diversos ramos. Hoje, atualmente, na educação, como você compartilhou agora. Com construção civil também. Com construção civil. Enfim, era este convidado, quando eu falei para vocês, e sempre falo que são especiais. Gente que faz. Gente que faz. Gente que faz sem desculpas. Gente que faz e que precisa ter coragem. Não significa que é ausência de medo. E eu quero agradecer muito esse episódio por você ter aceitado compartilhar uma partícula muito pequena. Quero que você esteja em mais para poder trazer esse conteúdo para as pessoas. Pode contar, é só convidar. Saiba que tem meu apoio em tudo. Tem minha torcida. Às vezes um pouco mais distante, mas ali sempre com o coração pertinho de vocês. Vocês fazem parte da minha história. Ai, Jesus. Obrigado, Natália. Obrigado por essa oportunidade, por abrir as portas. Eu desejo toda a sorte do mundo. Você é guerreira, você é vencedora, você é extraordinária. Eu estou muito contente de estar aqui e eu quero já deixar para você dizer o seguinte para você, que após as eleições eu vou estar aqui de volta, se você me convidar para contar as novidades para você.
Você tá convidado, já tá feito. Obrigado aos telespectadores do Gente que Faz. E realmente aqui você vai encontrar pessoas que fazem de verdade. Exatamente. E eu não poderia também deixar de agradecer, tenho que olhar para a câmera da verdade, né? Para agradecer a minha família, né? Eu só sou grande, forte e vejo a vida com tanta facilidade e leveza porque eu tenho a Ana Cláudia que me acompanha, minha mulher, minha guerreira, minha amante. Às vezes eu tenho vontade de matar ela, mas ela também tem vontade de me matar e tá tudo certo. Dizer também que eu não seria absolutamente nada sem ela na minha vida, sem o Luiz Gustavo na minha vida, sem a Laura na minha vida. Vocês são muito importantes para mim, vocês me dão força e vocês me dão paz para ser essa pessoa que eu estou me tornando hoje, tá bom? Um beijo no coração de você, Ana, um beijo, Luiz, um beijo, Laura. Tô com a sua mãe aqui, mas tô com saudade de vocês aí em Floripa, tá? Um beijo, se cuida. E quero aproveitar e também agradecer Colégio Invictus de estar com a gente nesse episódio. Conduta Filmes, que é o meu parceiro, para todos os projetos. Condutiva, para você que é um expert e não sabe aonde trazer a sua expertise para poder escalar ela, aqui é o lugar. Tem projeto novo vindo, continuem acompanhando, tem muita coisa se movimentando por esses próximos dias e meses. E mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Vamos olhar para aquela câmera ali, agora. E vamos agradecer todos vocês. Esse episódio lindo e maravilhoso. Como eu prometi para vocês, está entregue uma aula de gestão, uma aula de vida, uma aula de coragem, uma aula de pessoa que não dá desculpa, com todas as dificuldades e desafios. E tem, viu? Tem. Gente que faz. Tem muitas. E mais um episódio entregue para vocês. Este é o 6º episódio, meu Brasil. E fique ligado, porque o 7º tá chegando também. Beijo, Brasil! Beijo.